E aí, pessoal? Vão chegando. Estão ouvindo bem? Vão dizendo aí se estão ouvindo bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo belezinha? Então, vamos lá. Durante a semana passada eu comecei com algumas caixinhas de perguntas e eu comecei perguntando o que o pessoal achava, o que pensava, o que vinha à mente quando falava em aconselhamento. Talvez alguns aqui lembrem, outros não, enfim. Boa parte do pessoal, em respostas mais variadas, mas deram a entender que lembrava de alguma conversa tipo terapia, sabe? Aquela conversa chata, monótona, enfim. Outros disseram que era conversa entre amigos. Alguns disseram, é quando alguém ajuda outros a solucionar problemas. Enfim, os mais variados tipos de conceitos sobre aconselhamento. E hoje eu quero tratar com vocês algumas coisas assim sobre o aconselhamento e como ele se dá, o que de fato é o aconselhamento. Então, a pergunta que eu quero deixar no ar é o que é o aconselhamento, tá? Para a gente tentar desmistificar um pouquinho essa ideia de aquela conversa chata, aquela conversa monótona, sabe? Então, vamos lá. Primeiro lugar, alguém aqui discorda que todos têm problema? Todo mundo, todo ser humano tem problema, correto? E se alguém disser que não, provavelmente essa pessoa nasceu agora. Então, ela ainda não viu como é que é o mundo, ainda não chegou boleto para pagar. E, que nem o Alexandre falou, cheguei mais rápido que os boletos lá em casa. Então, a ideia é essa, a realidade é essa, né? Nós temos problemas, todo mundo tem problema. E a gente começa analisando, então, como é que surgem os problemas. E aí também vai ter uma diversidade de opiniões. Por exemplo, o freudianismo clássico, ele vai dizer o quê? Que o problema ele ele se dá por causa de uma ansiedade por conflito psicossexual, algo assim, enfim, vai ser algumas variações disso. Outros que são mais da área, mais da ideia do comportamentalismo, eles vão dizer, ou behaviorismo, né? Behaviorismo, eles vão dizer que é uma má programação, a pessoa só não foi bem educada, não foi bem treinada, adestrada. E assim vai ter muitas ideias sobre como surgem os problemas, né? Um humanista, por exemplo, ele vai dizer que o problema surge na sociedade. Tem aquela frase, né? O homem não é mau, a sociedade o corrompe. Eu concordo com a segunda metade e discordo da primeira. Então, sabe, vai ter vários tipos de opiniões, de conceitos, de como surgem os problemas. E vamos lá então. Só que aqui nós temos que definir como nós enxergamos isso, como nós entendemos isso. E para nós, né, a autoridade máxima são as Escrituras. E eu vou tocar nesse ponto aqui de novo depois um pouquinho. Mas o que a Bíblia diz? Jesus falou o que sobre isso? Quando ele está falando, né, lá por Mateus 15, ele vai dizer que é do coração que brotam os pecados, né?
É do coração que surgem os mais variados tipos de pecados. E lá ele dá vários exemplos. Então, nós como cristãos e o aconselhamento vê dessa forma, o problema, o pecado, ele surge do coração. Então, todo problema que existe, toda dor, todo sofrimento, tudo que há, se deve ao pecado. Entendeu? Tudo que há de ruim, tudo que tem causa dor, causa sofrimento, tristeza, sabe, desânimo, enfim, todo tipo de situação má é causada por causa do pecado. Se não houvesse o pecado desde o início lá no Jardim do Éden, não haveria nenhum tipo de problema, não haveria sofrimento. Então, nós concordamos que o pecado é a origem de todo tipo de mal, certo? É por causa do pecado que existe o mal. E agora surge uma outra questão. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, o que Adão falou para Deus? A mulher que tu me deu, né? Ou seja, ele está transferindo a culpa do pecado dele para Eva. A mulher que tu me deu. Ele está dizendo, não foi eu, é a mulher. Por quê? Porque essa é uma tendência, né, humana. É uma tendência que as pessoas têm em transferir a culpa, em colocar a culpa, a sua culpa nos outros, ou se desculpar de fato. Mas Jesus falou, então, né, Mateus 15 fala que, Jesus falando que o pecado, ele origina do coração. Ou seja, todo tipo de pecado, se tu age mal, se tu age pecaminosamente, esse pecado, ele originou-se em ti. Não foi por causa de algo externo, entendeu? As circunstâncias, as pessoas, isso, aquilo, pode contribuir. Pode, né? Pode facilitar. Mas a origem do pecado está no coração, está lá no íntimo. Eu gosto muito de um exemplo que foi dado pelo Dr. Wayne, num curso que eu fiz com o pessoal ali da Igreja Unidos aqui no Novo Hamburgo. Um abraço pro pessoal aí. Ele deu um exemplo, né? A garrafinha cheia de água. Se tu balançar ela, o que ela vai jogar para fora? Água, né? Por quê? Porque dentro dela está cheio de água. Assim ocorre com o pecado. Assim ocorre com a maldade que há no nosso coração. Ou seja, todo tipo de problema, todo tipo de sofrimento, de maldade, enfim, se dá por causa do pecado. E o pecado está no nosso coração. Então esse é o foco, é aqui que o aconselhamento vai focar. É aqui que nós vamos direcionar o nosso foco, é o coração humano. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o problema não é o problema é o coração. Ou seja, o problema não é o que tu está passando, o que tu fez, o que tu deixou de fazer, o que tu sofreu, o que fizeram para ti. O problema é o coração. Então, esse é o foco, né? Mesmo o aconselhamento, ele vai focar o coração mesmo com aquela pessoa que é vítima. Então, tu pega aí uma pessoa que foi vítima das maiores tragédias, vamos lá, um estupro, tu vai focar o coração da pessoa que foi vítima disso, entendeu? Por quê? Porque mesmo essa pessoa vai usar o coração dela, tendo motivação pecaminosa, vai ser moldado por aquilo ali. Aquilo ali vai ser motivacional para ela, vai ser o que vai definir essa pessoa. E aí é que tá. Por isso que muitos usam problemas, às vezes, como muleta, sabe? Não estou dizendo que é esse exemplo que eu dei. Agora é um outro exemplo. Muitos vão usar problemas como muleta. Por quê? Porque ele se deixa definir por aquele mal, por aquele pecado, por aquele problema, enfim. Entendeu? Certo? O foco, então, é o coração, correto? Mas, para isso, nós temos que resumir na questão da autoridade, aquilo que eu citei antes. Por quê? Porque é com base nisso que nós vamos, de fato, entender como funcionam os diversos aconselhamentos. Por isso que eu coloquei o título aqui, Aconselhamento Bíblico e Outros Aconselhamentos. O aconselhamento bíblico, ele foca no coração, por quê? Porque a autoridade máxima é a palavra de Deus. E é ela que diz que o coração é o problema. Ou o coração é onde estão os problemas.
Mas vai ter outras filosofias humanas, vai ter psicologia, vai ter, enfim, várias ideologias, né? Humanismo, vai ter o iluminismo, trouxe muita coisa que a gente ainda sofre o reflexo disso, porque são coisas que baseiam a autoridade máxima que eles têm em outras coisas que não a palavra de Deus. Por exemplo, a ciência. A ciência hoje é um deus, né? Hoje a ciência... a gente está vivendo uma época em que se fala muito em ciência, né? As autoridades dizem, não, eu estou me baseando na ciência para fazer isso, lockdown, para ficar em casa, para tudo isso, né? Mas o que acontece? Eles estão olhando uma área da ciência, né? A ciência como um todo, ela abrange várias áreas. A ciência, ela tem a área biológica, correto? Mas ela também tem a parte sociológica, ela tem a parte teológica, sabe? A ciência, ela não é um composto de uma única esfera. Ela é feita de várias áreas. Então, quando a gente vê a pessoa dizendo, não, a ciência para mim é o que define, qual ciência? Entendeu? Qual é essa ciência? E isso é o que vai definir como a pessoa reage, como a pessoa lida com tudo. É o que define a cosmovisão da pessoa. Então, adiante. Quando a gente vai ver as várias ideologias, filosofias, tendo suas próprias autoridades, elas vão tentar dar uma palavra sobre isso, né? Qual será? E como os exemplos que eu dei antes, um comportamentalista, por exemplo, ele vai dizer que a pessoa ela deve ser treinada, ela desde a infância a pessoa tem que ser moldada de certa forma. Enfim, o humanista vai dizer que o problema é a sociedade, então o Estado vai crescer, por quê? Porque é o Estado que vai controlar a sociedade. Por aí vai. O cristão, o conselheiro, o aconselhador, ele vai ter a palavra de Deus como autoridade máxima. Ele vai ter a palavra de Deus como quem de fato é quem dá a última palavra. Ou seja, o Gabriel botou, né? Se baseiam na ciência, mas não no criador dela. Muito bom, é isso. Por quê? Porque Deus, a palavra de Deus é a palavra de fato do criador, né? Deus é quem criou o ser humano. Ou seja, nada melhor do que a gente pegar a palavra de quem criou aquilo ali para ver como resolver os problemas que há naquilo ali. Se nós queremos resolver um problema que há no coração, vamos ouvir então quem criou o coração. Tá entendendo? Vamos ouvir quem de fato tem algo a falar sobre aquilo ali. E assim é a palavra de Deus. É por isso que nós temos nela a autoridade máxima. E aí entra então a questão do aconselhamento bíblico, que ele vai dizer que a palavra de Deus ela é suficiente, ela é toda suficiente para o aconselhamento, para a vida cristã. Não que nós não vamos usar de outras informações, claro que sim. A psicologia, a psiquiatria e algumas ideologias, elas têm algumas verdades nelas, é óbvio, né? Mas se elas se mantiverem nos próprios campos, a psiquiatria ela tem muito a ajudar se ela se mantiver na área da medicina, tá entendendo? Ou seja, se nós pegarmos o que há de problema orgânico, a pessoa está com um problema orgânico, ela tem um problema de natureza física. Ótimo, vamos usar da psiquiatria para isso. Mas o problema ele é um problema comportamental, é um problema do coração. Então, é a palavra de Deus que tem que definir. Não é outra área, não é outra pessoa, não é ninguém. É a palavra de Deus, somente e exclusivamente ela tem algo a dizer sobre o coração humano. Ninguém mais consegue chegar lá, ninguém mais consegue chegar no coração humano senão a palavra de Deus, senão o próprio Deus. E aqui que entra a questão do aconselhamento bíblico. O aconselhamento, ele é, então, não uma terapia, ele não é aquela coisa chata, sabe? Que tu já imagina um consultório. Pode envolver isso? Pode, claro que pode. Mas não é só isso. O aconselhamento mesmo, o bom, e eu gosto aqui o Paul Tripp tem um livro que é Instrumentos nas Mãos do Redentor, e ele fala isso no livro. O bom é quando o aconselhamento se dá por meio do discipulado, do convívio, da comunhão, sabe?
eu tenho um amigo, eu vou conviver com esse amigo, um irmão em Cristo. Nós convivemos juntos. E eu vou ver os pecados dele, ele vai ver os meus, e nós vamos juntos conversando e vamos confrontando em amor. É isso que acontece. Por que surgem muitos problemas? Porque a pessoa deixa acumular e aquilo ali, na hora de confrontar, vira briga, vira discussão, sabe? Um exemplo, no casamento. Quando o marido deixa de confrontar a esposa em amor, isso ali vai acumulando. Quando dá uma discussão, quando discutem, um vai jogar na cara do outro, um vai falar excessivamente, um vai dizer coisas a mais do que gostaria de ter dito. Por quê? Porque não fala quando deveria. Então, o aconselhamento, o ideal é isso, quando acontece no dia a dia, em mini confrontos, em mini diálogos, sabe? Não aquela história de vamos marcar um horário porque eu preciso conversar contigo. Tem casos assim? Tem, claro que tem. Mas o bom é quando não acontece isso, quando não precisa acontecer isso, entendeu? Então, nesse livro, o Paul Tripp fala isso e é muito bom, porque a ideia é justamente essa, e é isso que é falado lá em Levítico, né? Levítico, se eu não me engano, 19, Deus disse assim, Deus estava entregando, né, a lei ao povo, e ele diz, não guarde ódio no coração contra o teu irmão, mas repreenda-o. Ali o repreenda-o é confrontar, é andar junto, e quando alguém fez algo errado, meu irmão, por que tu fez isso? Por que tu agiu desse jeito? O que te levou? Tá entendendo? A ideia é essa. Então, o aconselhamento, ele vai andar lado a lado, ele está intimamente relacionado com o discipulado. Andar junto, andar em comunhão, andar irmãos convivendo. Então, é por isso que nós temos no aconselhamento bíblico a autoridade máxima é a palavra de Deus, porque é ela que tem uma palavra a dizer sobre o coração humano, e isso se dá por meio do convívio, por meio dos irmãos convivendo, vivendo em comunhão. Certo? Adiante. Por que então por que eu disse que nós vivemos vários conselhos, né? Nós vivemos num ambiente em que vivemos sendo aconselhados, entre aspas. Porque tu abre um comercial, tu tá assistindo o YouTube e entra uma propaganda ali, é um conselho. A pessoa ela tá te dando um conselho, tá dizendo para tu fazer algo e isso ali é um conselho. Ela quer que tu faça algo por algum objetivo, tá entendendo? Todos nós estamos permanentemente rodeados de aconselhamento, de conselhos. A questão é, qual é o bom aconselhamento? Qual é o bom conselho? É quando ele se dá em amor, né? A palavra de Deus. Não guarde ódio no coração contra o teu irmão. E a gente sabe que o mandamento divino, ele sempre ele tem o lado positivo e o lado negativo. Se Deus manda tu fazer alguma coisa, o contrário daquilo é proibido. Se Deus te proíbe na lei dele em fazer alguma coisa, o contrário daquilo é um mandamento. Tu tem que fazer. Esse é um exemplo. Não guarde ódio no coração contra o teu irmão. Qual é o contrário disso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que fizermos deve ser feito em amor, inclusive o confronto. O confronto não deve ser uma discussão, não deve ser briga, não deve ser um momento acalorado, ainda que possa ocorrer, mas o foco não é esse. É algo contínuo, permanente. Tá entendendo? Isso é que vai definir um bom conselho. Outra coisa, o conselho bom é quando ele visa a santificação. É quando eu falo algo para o meu irmão, ou quando alguém fala algo para mim, visando a santificação, com que eu seja santificado, com que o próximo seja santificado. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus diz, não guarde ódio no coração contra o teu irmão, mas repreenda-o. E no versículo 1 desse mesmo capítulo, Deus diz assim, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, o padrão é Deus, ele é santo e nós temos que ter ele como foco, ou seja, Jesus é o padrão de santidade e nós temos que ver no irmão alvo dessa santidade, dessa santificação, fazer de tudo possível para que ele alcance essa meta, que é o que Paulo fala, né? Até que todos cheguemos à estatura de Cristo, até que todos se tornemos mini Jesus. Nós todos temos que ser mini Jesusinhos andando por aí. Entendido?
adiante. Então, nós estamos rodeados de aconselhamento. Todos nós, indefinidamente. Todos, sem exceção. Então, tu tem que saber definir, tu tem que ter discernimento para saber qual o aconselhamento é bom, qual não é. Entendeu? Se o aconselhamento que tu está ouvindo é uma propaganda e ela está só influenciando ao consumismo, aquilo ali não vai te santificar, né? Aquilo ali não vai te trazer santificação. Então, não que não será ruim. Às vezes é um produto bom, tu vai lá e compra, ótimo. Mas tu tem que visar a santificação sempre e não buscar as outras motivações. E é por isso que temos que ter sempre, de novo, o foco no coração, porque é dali que terá as motivações. É dali que tu vai te analisar. E isso, aqui é bom que haja irmãos em convívio, em comunhão, porque eles saberão te dizer se a tua motivação, ou poderão pelo menos te ajudar a entender se a tua motivação está sendo piedosa ou pecaminosa, entendeu? A minha esposa, ela sabe me dizer se eu estou agindo com base na ira ou se eu só estou sendo enérgico no momento, mas não estou irado. Ela sabe, ela me conhece. Por isso que é bom estar com ela, porque ela vai saber me dar uma palavra em algum momento. Outra coisa, eu devo sondar o meu coração para ver se a ira tá me motivando, entendeu? Se a minha motivação pecaminosa está resultando em ira ou em atitudes iradas. É mais ou menos isso a ideia, entendeu? Por isso que é bom o discipulado, um andando com o outro, porque um vai lapidando o outro. E aqui entra Provérbios, se eu não me engano é 17:17, né? Ama o amigo e na hora da angústia se faz o irmão. Isso é discipulado, tá? Então a preocupação do aconselhamento, do conselho, é sempre a santificação. Por isso, volto na caixinha de perguntas lá do início que eu tinha comentado, por isso que o aconselhamento ele não vai ser para solucionar problemas. O aconselhamento, ele não visa resolver problemas. Ele vai só buscar te ajudar em santificação. Ele vai te ajudar a ser santificado, ou tu santificar o teu irmão. E não resolver problemas, entendeu? O conselheiro bíblico, o aconselhamento bíblico, ele não tem o foco de solucionar problema nenhum. O foco dele não é esse. Pode ajudar? Pode. Assim como pode não ajudar. Mas o foco não é esse, entendeu? O foco do aconselhamento bíblico é santificação. É só isso. É isso, entendeu? É tornar o irmão mais parecido com Jesus e ele, reciprocamente, fazer o mesmo comigo. E assim, todos. Por isso que o convívio do meio onde vivemos tem que ser em comunhão. É por isso que nós devemos congregar. É por isso que é necessário que o corpo de Cristo esteja reunido. Enfim. Então, para fechar, o aconselhamento bíblico é basicamente crer na suficiência da palavra de Deus para a transformação nos corações. O aconselhamento bíblico basicamente é isso. É crer na palavra de Deus como autoridade máxima. É crer na palavra de Deus ou na suficiência dela para a transformação de corações. Entendido? Esse é o aconselhamento bíblico. Eu vou tratar de outras esferas mais para frente e eu gostaria muito que tu me acompanhasse nisso, porque é muito legal a gente entender o porquê que é bom o aconselhamento bíblico, porquê que deve ser assim, porquê que nós, entre aspas, nós divergimos de outras áreas do entendimento humano, como psicologia, por exemplo. Não que eu discorde totalmente de tudo que eles falem, não é isso. Não que eu sou um militante contra eles, não é isso. O que eu entendo, o que eu defino é que ele é bom quando está na sua própria área, entendido? Por isso que eu quero fazer uma outra live daqui a um tempo explicando melhor como funciona isso. Então eu não posso mais ir no psicólogo, na psiquiatra. Não estou dizendo isso. Vou fazer outra live daqui a um tempo explicando melhor essa questão e eu espero que vocês me acompanhem nisso. Qualquer coisa, eu vou deixar salva essa live aqui, eu vou deixar ela aí
no feed, vou colocar no IGTV e vão comentando, vão colocando aí dúvidas, que é bom porque daí eu vou anotando e na próxima eu já vou esclarecendo. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido em pouco tempo aí, mas eu tentei não me estender muito. Eu espero que tenha sido esclarecedor e vamos andar junto aí. Vai mandando tuas dúvidas, vai mandando teus comentários, vai colocando o que tu achou, o que tu quer entender melhor. Vai botando nos comentários aí para a gente ir conversando sobre isso, certo? Um abraço, fique com Jesus e até mais.